dia, amigos do canal. Aqui com vocês, Sniper One, o amigo da galera. Aqui com vocês, trazendo Nikola Tesla. Para você que gosta do assunto a respeito do grande inventor Nikola Tesla, esse é o canal para você. São tantos os livros, são tantas informações, que eu não sei por onde eu começo primeiro. Antes de mais nada, bem-vindo ao History Sniper One, USA. Não se esqueça, se inscreva no canal. E aqui nós vamos falar sobre Nikola Tesla nesse canal. Primeira coisa, eu sou apenas um youtuber que achou muito interessante todas essas histórias de Nikola Tesla e comecei a estudar este assunto a respeito desse grande inventor que teve, claro, um desfecho terrível. E como vocês, eu também fico às vezes navegando aí no YouTube, tentando assistir alguns vídeos interessantes, vídeos que tragam assuntos interessantes, principalmente história. Mas não é bem isso que eu tenho encontrado ultimamente. E é aqui que entra o Sniper One, o amigo da galera, para vocês. E a gente vai falar de livros neste canal, principalmente Nikola Tesla. E algumas vezes me pergunto como eu vou abordar esse assunto com você que está assistindo aí. Marconi, tá aqui. Falei da última vez, no meu último vídeo, a respeito desse livro, que é o livro, não é pouca coisa, é muito conteúdo dentro do livro do Marconi. Mas como eu falei para vocês no meu último vídeo, quando a gente estuda a história de Nikola Tesla, a gente tem que prestar atenção numa coisa, não é só Nikola Tesla que eu quero trazer para você que está aqui no canal, mas toda essa trama, as pessoas envolvidas na história de Nikola Tesla. Como é que eu vou trazer para vocês tudo o que eu já sei e aprendi nesse tempo sobre Nikola Tesla, que é muitas coisas. Inclusive, deixa eu tomar um golinho aqui de café no Mike Twin, um dos melhores amigos de Nikola Tesla, Mike Twin. Então, olha só da maneira que eu quero trazer para vocês. Esses são alguns dos livros que eu tenho aqui. Quando você me perguntar a fonte, de onde está aqui, de onde você conseguiu essas informações? Aqui, dos livros. Então olha só, esse livro aqui, de Nikola Tesla, tá? Nikola Tesla, um dos grandes inventores, mas alguma coisa aconteceu, existe um grande mistério em cima de Nikola Tesla, que ele morreu pobre. Será mesmo? E é isso que eu estou investigando agora, a história de Nikola Tesla. Aí nós temos aqui outro livro de William Crookes, esse aqui. Para quem não lembra, tem aquele radiômetro, um aparelhinho que uma vez eu trouxe aqui na minha live. É uma espécie de uma... Inclusive está aqui nesse livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí, a fotografia. Esse aparelhinho que você está vendo aqui nesse livro, que é esse aparelhinho que você está vendo aqui. Inclusive eu apresentei em algumas lives minhas como é que isso funciona. De William Crookes, foi exatamente o que Nikola Tesla, esse aparelho chamou muito a atenção de Nikola Tesla, como isso funcionava. E Nikola Tesla estudou o trabalho de William Crookes, que está aqui. Eu ainda vou falar sobre esse livro aqui no canal. Aí nós temos, claro, antes nós temos Michael Faraday, que é esse aqui, Michael Faraday, que Nikola Tesla também estudou o trabalho de Michael Faraday, tá? E deu continuação no trabalho de Michael, Nikola Tesla, tá? Aí nós temos os amigos de Nikola Tesla, tá aqui, a biografia de George Westinghouse, tá? Repito mais uma vez, educação, nota 10, não fumava, não bebia e não falava palavrões, tá? E nós temos outro amigo de Nikola Tesla, que é Mike Twin. Tá aqui, a biografia de Mike Twin, vários livros, um grande escritor,
O que eu tenho aqui na minha mão é praticamente, posso dizer, uma amostra grátis da biografia de Mark Twain, porque esse livro aqui é pequenininho, mas já terminei. Muito interessante a história dele, um grande escritor, Mark Twain. Outro também que esteve ao lado de Nikola Tesla, talvez você fique surpreso, Einstein. Isso mesmo, Einstein. Nikola Tesla não foi, na verdade, inimigo de Einstein. Eles até trabalharam juntos os dois, para você ter uma ideia. A gente vai abordar mais a fundo este assunto. Agora, inimigos de Nikola Tesla, quem foram e por quê? Um dos maiores inimigos que Tesla conheceu nessa história foi nada mais e nada menos que Thomas Edison. Thomas Edison foi um dos maiores inimigos de Nikola Tesla, essa biografia. Esse Thomas Edison aprontou tanto na vida de Nikola Tesla que você nem imagina. A biografia dele, posso falar, está aqui tudo na minha mente, dá vontade de chegar e já falar tudo de uma vez só. Mas eu quero que vocês conheçam a quantidade de pessoas que é interessante a gente saber sobre isso. Outro, nada mais nada menos que J.P. Morgan. Está aqui o J.P. Morgan. Olha só, um banqueiro, um dos maiores banqueiros naquela época, se quiser. Uma pessoa muito inteligente, ótimo em contas. Ele era o cara. Falava idiomas, falava italiano, falava alemão e ótimo em matemática. Trabalhava muitas horas. J.P. Morgan, essa é a biografia J.P. Morgan. Aí nós temos Marconi. Marconi existe aqui. Algo muito estranho nessa história. Inclusive no meu último vídeo, alguém escreveu lá que Marconi teve aulas particulares. Isso é verdade. Marconi ele era péssimo na escola. E o pai de Marconi estava muito preocupado. O que ia fazer do futuro? Colocou Marconi a estudar com professores particulares. Eu mergulhei nesse livro para saber mais da história de Marconi, o suposto criador do rádio. E não é só ele. Nós temos aqui Henry Ford. Para quem não conhece Henry Ford, esta é a biografia dele. Se você prestar atenção no nome, Henry Ford, o automóvel Ford. Henry Ford foi o que criou praticamente o automóvel naquela época. Ele era muito rico, Henry Ford. E muito interessante que ele fala o seguinte: eu não preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro. Mas ele quer dar algo para as pessoas, que seria o automóvel. E outra coisa que ele fala é que o conhecimento, o knowledge, o conhecimento, é muito importante para as pessoas, desde que não escravize elas. Ele falava isso. Existe também, Henry Ford, um papel importante aí nesse lance todo de Tesla. Olha só. E nós temos outro personagem aqui, outra biografia. Então você veja só, não é só Nikola Tesla, tem mais personagens. Nós temos aqui o John D. Rockefeller. Sabe quem era John D. Rockefeller? Houve uma época, esse cara aqui era o do óleo, lamparina, lampião, postos de petróleo. A história dele, a biografia dele é muito interessante, mas também tem um papel importante atrás dos bastidores de todo esse acontecimento e por que é que os planos de Nikola Tesla falharam. E daí nós temos outro livro interessante aqui com Maria Orsisky e Nikola Tesla, do Vril Society. Aqui os dois juntos neste livro, porque eles eram vizinhos e estudaram praticamente na mesma escola quando eram pequenos. Então eu não sei exatamente por onde eu começo, porque eu já sei muito, já sei muita coisa.
Eu não quero deixar esse vídeo longo. Ah, já sei o que você está olhando aqui atrás de mim. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Helena Blavatsky. Helena Blavatsky. Você sabia, curiosidade, você sabia que a Helena Blavatsky, ela nasceu na Ucrânia, lá naquele local que está tendo guerra agora? Ela nasceu lá. Se você não sabia, agora você sabe. Mas essa história aqui é para outra hora. O lance aqui agora é Nikola Tesla. Então você veja só. Time. Tempo. O tempo passa rápido. Quando a gente menos espera, já passou. Se você parar para pensar, não fazem 100 anos que nós temos essa tecnologia, a tecnologia wireless, possibilidade de poder falar com vocês, você que está aí assistindo o Sniper One, não importa onde você esteja sentado agora, no sofá da sua casa, deitado, ou comendo, ou trabalhando às vezes, você está me assistindo. Faz menos de 100 anos que nós temos essa tecnologia. Nós somos privilegiados de podermos ter esse conhecimento no conforto de nossas casas. E é isso que eu quero tentar trazer para você aqui, da maneira mais fácil possível. Se você parar para pensar como eles se comunicavam antigamente, nas cavernas, os homens nas cavernas deixavam marcas, desenhos nas cavernas. Depois, nas pedras, mensagens. Evoluiu, fumaça para se comunicar, pombos correios, o código Morse. Até nós termos o que temos hoje, que é essa incrível ferramenta que é a internet, que é um presente que foi nos entregue. Então nós temos que tirar proveito disso para aprendermos. Então a gente tem que dar valor para essa ferramenta que é a internet que você está usando, que eu estou usando, que foi nos dado como presente. Então a gente tenta passar o melhor do conhecimento para você. Isso que eu vou falar para vocês são palavras de Nikola Tesla, que ele mesmo falou. E ele disse: quando o wireless for aplicado perfeitamente, toda a Terra será convertida em um enorme cérebro. E o que é de fato? Seremos capazes de nos comunicar uns com os outros instantaneamente, independente da distância, e não apenas isso, mas através de televisão e da telefonia. Veremos e ouviremos uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos frente a frente. Apesar da distância intermediárias de milhares de quilômetros, os instrumentos pelos quais poderemos fazer isso serão surpreendentemente simples comparados com os telefones atuais, que no caso seria aquele ali daquela época. Nikola Tesla disse isso. Um homem poderá carregar no bolso de seu colete, ou seja, o celular. Você veja só, menos de 100 anos, estamos aqui, o Sniper aqui olhando diretamente para você que está assistindo esse vídeo. Isso mesmo. E olha só, eis que nós tínhamos esse telefone para nos comunicarmos. Algumas pessoas devem achar isso funciona. Funciona. Mas é assim.
que nós nos comunicávamos antigamente. E eu espero que vídeos como esse despertem a curiosidade em você a respeito do trabalho de Tesla sobre a energia wireless, a energia sem fio. Nikola Tesla disse que a energia está à nossa volta, está disponível em grande quantidade, à nossa volta, ao nosso redor. E o Sniper One aqui quer trazer para você, sim, livros como esse, a respeito segredos de Nikola Tesla do 369, código para você. E a gente vai falar sobre isso. Como eu falei, são muitas coisas. O que parece às vezes ficção científica, às vezes tem um pouco de verdade. Está aqui. Time Travel, viagem no tempo, Nikola Tesla. E será que esses discos voadores que nós vemos aí, será uma tecnologia de outro planeta, naves de outra dimensão? Ou será que Nikola Tesla também está envolvido neste assunto dos discos voadores? Tem vários livros e a gente vai abordar esses assuntos. Claro que nós vamos. Depois que colocaram fogo no laboratório do Nikola Tesla, ele foi para Colorado Springs para se aprofundar nas pesquisas da transmissão wireless para construir aquela torre de Watercliff. Aí entra este outro livro gigante de Colorado Springs. Coisas estranhas aconteceram lá em Colorado. Orbes de luz se manifestaram na frente de Tesla, nas suas experiências. Tem muitas coisas interessantíssimas a respeito de Tesla. E nós temos outro livro aqui, Corrente Alternada, Alta Potência e Alta Frequência. Um livro de Nikola Tesla, 1904. Esse livro aqui é muito interessante. E o segredo da gravidade, ou melhor, da antigravidade. Olha só, o segredo da antigravidade, como se move esses aparelhos aqui. E quem? Tesla. E quando a gente fala de energia, não é somente aquela energia que você põe o dedinho na tomada e leva choque. Existe uma energia de graça que você não toma choque. É a energia fria. Talvez algum de vocês já devem ter encontrado este assunto em alguns vídeos do YouTube. Mas eu vou trazer para vocês o livro, que é este aqui. A energia de graça e o segredo de Cold Energy, a energia fria, de Nikola Tesla. Já não é mais segredo agora. E olha que interessante, em 1935, uma revista chamada Liberty, ela publicou uma matéria sobre Nikola Tesla. No caso, foi uma entrevista com Tesla, tá? Eu perdi de comprar essa revista. Eu cheguei a encontrar ela, a versão original de 1935. Aí eu pensei, encontrei a revista. Aí eu falei, vou comprar amanhã. No dia seguinte, quando eu entrei no site para comprar a revista, alguém já tinha comprado. E eu perdi de comprar esse magazine que você está vendo aí, de Liberty, 1935, onde Nikola Tesla ele faz previsões como seria a vida no futuro.
e fala também sobre a ciência. Ela vai mudar o curso da história. Nikola Tesla, conhecido, claro, todo mundo já sabe, o pai do rádio, da televisão, robôs, descobriu o raio-x, o raio cósmico, wireless, laser, controle remoto, micro-ondas. Nikola Tesla, ele falou que existe uma energia ilimitada à nossa volta. E ele estava trabalhando num aparelho que faria a guerra impraticável. Isso mesmo. Nikola Tesla estava trabalhando em um aparelho que acabaria de uma vez por todas com a guerra, como nós conhecemos nos dias atuais. E Nikola Tesla, ele fala que para acabar com a guerra, não é deixando o oponente mais fraco ou mais forte. Um exemplo que ele dá é a invenção da pólvora. Que a pólvora talvez acabaria com as guerras. Pelo contrário, aumentou. Ou a invenção do avião, que o avião também acabaria com a guerra. Ao contrário, aumentou. Então é a natureza do ser humano, principalmente do homem, o instinto de guerra, batalha, lutas. Nikola Tesla, ele diz o seguinte: não é nem deixar um forte ou fraco, mas sim criar uma barreira invisível, uma barreira para impedir o ataque tanto aéreo, marítimo ou terrestre. Essa é a ideia de acabar com a guerra, trazendo assim o raio da morte. Mas isso é o próximo vídeo. E a gente se vê lá. Tchau, tchau. Bye.